Pessoal, cláusulas necessárias aí, duração nos contratos, semana 6, dia 3. Resolução de questões, ok? Primeira questão, o prazo de execução de um contrato administrativo é iniciado na data da assinatura do contrato. Veja só, o que ele está me trazendo é uma afirmação, que você, a partir do momento que assinou um contrato, já deve ser iniciado. Pode ter outra data? Pode. Por exemplo, você está fazendo uma ponte e depois da ponte vai colocar em cima, por sobre a ponte é um asfalto, vamos supor. E a empresa que está fazendo a ponte é distinta da empresa que está fazendo asfalto. Então tem um cronograma. Você pode já deixar esse contrato pronto para a segunda etapa, que seria o asfalto? Sim. Então a partir do momento que eu estou assinando o contrato, eu estou colocando uma cláusula ali que a vigência do contrato vai iniciar-se-á quando? A partir do dia X, de acordo com o cronograma. Então não necessariamente vai ser iniciado na data do contrato. Mas veja o que diz a lei. Artigo 55, são cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam os prazos de início da etapa da execução, de conclusão, de entrega, de observação e recebimento definitivo, conforme o caso. Mas então as etapas de início, ou seja, quando que ele vai iniciar aquele contrato, então não é na data da assinatura, ok? Então, por isso que a nossa questão está incorreta. Veja, apesar disso, tem alguns autores que falam que é distinto, porque ó, Marçal Justem Filho defende a ideia que o que? A vigência dos contratos somente se dará quando o contrato se torna eficaz, ou seja, quando ocorre o que? O extrato publicado no Diário Oficial da União. Ok? Isto na prática não é o que ocorre, certo? E está correto, porque na prática ocorre conforme está escrito na lei. Que está escrito na lei que a publicação do contrato poder-se-á ser publicado até o 5º dia útil do mês subsequente, observando aquele prazo dos 20 dias. Ou seja, eu posso iniciar o contrato sem que esteja então sem que ocorra a publicação do ato, percebe? Então não está muito certo esse posicionamento desse autor. Quem sou eu para dizer isso, né? Mas tudo bem. O cara tem doutorado, pós-doutorado, 1 milhão de livros. Jorge Gasparini fala que ensina que a vigência dos contratos administrativos se inicia com a assinatura. Está falando que é com a assinatura do contrato. Não sei o que eu fiz aqui agora. Vou pegar a caneta aqui, pronto. Com a assinatura do contrato e nada divergindo com os contratos celebrados com particulares. Também eu fico aí na prática, na administração não funciona dessa forma. Jorge Ulisses Jacobi vai falar que o prazo de vigência do contrato administrativo se inicia quando este é assinado. Tá mais, isso aqui ele está mais como que eu posso dizer, mais correto com a realidade, mais coerente, ele está conforme a regra, ok? Conforme a regra. Só que, olha só, ele traz a ressalva. Se e somente se forem respeitados os prazos legais impostos à administração para a publicação desse, remeter o extrato à imprensa nacional, olha só que eu estava falando, até o 5º dia útil do mês seguinte ao da assinatura e publicar em 20 dias daquela data, ok? Então, ele está trazendo a definição legal. Então, em regra, na assinatura do contrato. Mas quando a banca traz que aqui que o prazo de execução do contrato administrativo é iniciado na data, não, ele pode ser iniciado na data se eu não quiser iniciar numa outra situação, quando eu estou aguardando uma outra etapa, por exemplo, como eu já falei. Agora a Procuradoria Federal da União, ele vai falar exatamente conforme a banca, certo? A Procuradoria Federal, ela traz sempre pareceres jurídicos opinativos a respeito dos contratos, ok? Então veja como que ela se posiciona. A contagem do prazo de vigência contratual, manutenção do entendimento firmado no parecer número tal, proposta
de exemplo prático a ser adotado em autarquias e fundações. A vigência contratual deve iniciar com a assinatura do contrato ou, olha que perfeição, na data nele indicada. Perfeito? Então, o nosso posicionamento será de acordo com a Procuradoria Federal da União, que é também o posicionamento do CESP, ok? Respeitamos o posicionamento aqui da doutrina, mas nós temos que ficar com o posicionamento que é adotado pelo CESP, perfeito? Porque é ele quem vai corrigir o que nós vamos responder na prova, perfeito? Então, letra D aqui é o nosso posicionamento também. Questão número 2. Os contratos administrativos devem necessariamente conter cláusulas que se refiram aos direitos e às responsabilidades das partes. Tem que ter direitos e responsabilidades das partes. Perfeito? Perfeito. Necessariamente deve conter. Bem como as hipóteses de rescisão também, sob pena de nulidade do instrumento do contrato. Então veja só, isto daqui o CESP tinha colocado o seu gabarito oficial como correta, mas depois o próprio examinador alterou o gabarito dele, colocou como errada, ok? Por que ele colocou como errado? Olha só na explicação dele, ali embaixo, no azul. A banca alterou o gabarito, tal, a justificativa. O gabarito do item foi alterado considerando-se que considerando de fato que nem todo contrato administrativo necessita. Nossa, o que aconteceu aí? Copiei e o negócio veio bagunçado aí. Nem todo contrato administrativo necessita dessas cláusulas. Quais cláusulas? Cláusula de responsabilidade das partes, penalidades cabíveis das multas, caso de rescisão. Eu não sei qual contrato que não precisa disso, ok? Mas ele colocou que estava errado, sob pena de nulidade do instrumento, não necessariamente. Então veja, ele trouxe o que está escrito na lei. Olha, o artigo 55 são cláusulas necessárias em todo contrato. Aqui embaixo ele fala que nem todo contrato. Veja o examinador malucão. As que estabeleçam os direitos e as responsabilidades das partes, que é o que está escrito na questão. As penalidades cabíveis, os valores das multas, e no inciso 8º vai dizer que o que? Nos casos de rescisão. Esse aqui nem tem também, ó. Esse aqui é quando você corta um pedaço aí um trecho do texto, mas ali em cima é o 7º, abaixo aqui já é o 8º. Então veja que as responsabilidades das partes precisam necessariamente estar em todo contrato. Os casos de rescisão também. Qual é o posicionamento da banca então? Que tem que ter, olha aqui, ó, vamos corrigir então para ficar tranquilo e para nós. Vem aqui, muda, não tá querendo mudar o filho da mãe, ó. Desgramado, não muda mais, meu povo. Cagou com o negócio. Então vamos lá. Então o posicionamento da banca é que, primeiro, necessariamente deve ter aqui, ó, ter cláusulas que se refiram aqui aos direitos e às responsabilidades. Isso aqui de quem? Das partes, ok? O que mais? Aqui o segundo, necessariamente também tem que ter o quê?
hipóteses de rescisão. Perfeito? Por quê? Caso isso não tenha, sob pena de nulidade do instrumento, porque o examinador ele deveria ter anulado essa questão, mas ele tentou salvá-la, mas ela não ficou de todo correto, tá? Ok? Não ficou de todo a redação dela, perfeito? Por quê? Veja, se não ocorrer essas duas situações aqui, o que eu tenho que fazer? Para consertar, vou colocar entre aspas aqui, o meu contrato, o que eu faço? Algo que se chama termo aditivo. O que é isso? Uma alteração no contrato. Uma alteração contratual para inclusão dessas duas situações, ok? Então os contratos administrativos devem necessariamente conter cláusulas que se refiram aos direitos e à responsabilidade das partes, bem como as hipóteses de rescisão. Isso daqui é a lei, ok? Então eu posso depois alterar aí para trazer essas hipóteses por meio de alteração contratual, que é chamado de termo aditivo. Aqui a banca colocou aqui, considerando que nem todo contrato administrativo necessariamente vai precisar dessas cláusulas. Olha só, a justificativa do examinador, ela vai de encontro e não ao encontro que está escrito na lei, ok? Cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleço. Então é complicado você cobrar a lei 8666, complicado você trazer da lei 866 o entendimento dos contratos e falar que nem todos os contratos precisam dessas cláusulas, sendo que a lei diz que é todo contrato. Então eu estou contrariando a própria lei. Então o examinador não foi feliz nessa justificativa aí dessa questão aí, ok? Então fica aí uma questão, pode chamar uma semi-palhaçada, ok? Questão 3, uma casca de banana aqui para nós, então. As alterações unilaterais qualitativas do contrato administrativo que tenham por objeto, então objeto, compra de bens, não estão adstritas ao limite de 25% do valor atualizado do contrato. O que foi interessante aqui? O que é interessante nessa questão aqui é que você, pensando numa coisa, você responde, acerta, mas o que ele estava pensando é outra. Vamos ver. Ou não, né? Não, também não. Não vai ter jeito de salvar a casca de banana aqui para você, mesmo querendo errando, você acertaria, não vai dar. Porque ó, nas compras e a objeto de compra de bens não estão adstritas ao limite dos 20. Ah, tá certo. Então mesmo você pensando uma coisa vai responder certo. Veja só, aqui eu quero chamar a atenção. Compra de bens. Então vamos supor você comprou lá material de expediente. Material de expediente, perfeito? Aí você comprou o que? Comprou lá 100 unidades de caixas de papel A4, certo? Você agora fez um contrato disto. A minha pergunta, você pode aditivar? Comprar mais? Sim. A lei prevê que você pode comprar até 25% a mais. Em cima do que? Em cima do valor ou em cima da unidade? Em cima da unidade. E por que não é no valor? Porque no valor você pode pegar algo que seja quebrado. Quer ver um exemplo? Se eu pegar pelo valor, se fosse pelo valor, o que ia acontecer? Vamos supor um serviço, certo? Uma prestação ou execução de serviço tenha um posto e este posto custe aí
100 unidades de valor. Aí o que vai acontecer? Se eu aditivasse aqui, ia virar 125 unidades de valor. O que implicaria nisso? Eu consegui um posto de trabalho a mais aqui? Não consegui. Eu coloco um anão aqui e dá certo. Não dá. Perfeito? Então é sobre o quantitativo. Ok? Então aqui nesse caso embaixo eu posso incluir mais 100, então, mais 25, então eu ficaria com um total de 125. É possível fazer isso? Resposta sim. Agora ele está me dizendo aqui, ó, veja, objeto de compra de bens não estão adstritos ao limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato. Estão ou não estão? Estão. Ok? Mas se você tivesse visto só por aqui, a mão de Deus tinha te ajudado. Por quê? Porque aqui em cima está falando o quê? Não funciona mais a minha caneta que eu queria marcar em amarelo. Ah, funcionou. Aqui, ó. Qualitativas. Qualitativas está referindo-se ao quê? A qualidade do objeto e não a quantidade. Não a quantidade, ok? Então estaria errado. Agora não vai mais mudar o que eu falei, ó, tá vendo? Então agora foi. Então veja, se eu tivesse trazido certo ali embaixo, não estão adstritos, colocasse estão adstritas ao limite, você ia falar sim. Se eu falasse sim, a casca de banana estaria aqui, ó, que é o que? Essa é uma situação de alteração unilateral quantitativa. Está mexendo em quantitativo, está mexendo em quantidades, ok? Então veja que uma casca de banana poderia ser pior. Inclusive caiu aonde? Para analista do glorioso aí, MPU, ok? Então veja que teria que ter um cuidado especial aí com o termo utilizado. Então pode cair na prova algo que o examinador não seja tão bonzinho assim e tira esse não aí, complica. Às vezes a pessoa olha, se atém somente aos 25% aí do valor inicial atualizado do contrato e acaba errando uma questão por besteira. Então veja, o aspecto qualitativo que eu estava falando. Artigo 65, os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos: unilateralmente pela administração, quando houver modificação do objeto ou das especificações para melhor adequação técnica ou aos seus objetivos. Então melhor adequação técnica é o que? O aspecto qualitativo, ok? E não quantitativo. Questão 4. O contrato administrativo pode ser firmado por prazo determinado ou determinado, sempre determinado, nunca indeterminado, ok? Senão, se acontecesse a situação que um contrato administrativo pode ser firmado por prazo, se ele fosse firmado por prazo indeterminado, o que significa? Significa que o fornecedor ia ser sempre o mesmo ad eterno, e aí até a própria licitação ia perder o aspecto da isonomia, perfeito? Então não tem como, o contrato deve ter prazos determinados. Não havendo qualquer impedimento legal em decorrência de discrecionalidade. Há impedimento sim, olha só. Artigo aí 55, faltou o azinho aqui. São cláusulas necessárias em todo contrato, o que? Os prazos de início, que nós já vimos, e de conclusão. Então tem que ter início e conclusão. E no artigo 57, parágrafo 3º, vai dizer: é vedado o contrato administrativo com vigência indeterminada. Prazo de vigência indeterminado é vedado, ou seja, precisa ter data inicial e data final. Questão 5. É permitido ao gestor público elaborar um contrato administrativo sem cláusula de reajustamento. É permitido? Artigo 55 vai dizer o que? Olha só, as cláusulas em todo contrato deve ser o que? As cláusulas necessárias em todos os contratos. Tem que ter o preço, as condições de pagamento, os critérios. Aqui, ó, a data base e periodicidade do reajustamento de preços,
os critérios de atualização monetária entre a data de implemento das obrigações e o efetivo pagamento. Perfeito? Então aqui está falando exatamente o que diz a lei aí, a questão, perdão, os dois em vermelho. Então a data base e periodicidade de reajustamento de preços. Então é permitido ao gestor elaborar contratos sem cláusula de reajustamento de preço? Resposta não. Questão 6. O regime de execução. Qual será o regime de execução? Empreitada global, por exemplo, tarefa. Ou a forma de fornecimento constitui cláusula necessária em todo o contrato da administração. Tem que ter ou não? Imagina se não tivesse, ia virar uma bagunça. Qual é a forma de fornecimento? Então tem que ter aí, então é cláusula necessária. Cláusula necessária em todos os contratos que estabeleçam o regime de execução ou a forma de fornecimento do bem. Questão 7ª. É obrigação do fiscal do contrato, antes de cada pagamento, rever a habilitação completa do contratado por força de cláusula necessária que deve estar previsto no contrato. Então vamos ver? Olha só, são cláusulas necessárias em todo contrato, as que estabeleço obrigação do contratado manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumida, todas as condições de habilitação, certo? Então as condições que o habilitar devem permanecer. E as qualificação exigidas na licitação. A execução do contrato, então, deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, que é o fiscal, ok? Especialmente designado, permitido, então, ser assistido aí por terceiros. Então, voltando à questão aqui. É obrigação do fiscal, antes do pagamento, rever a habilitação completa do contratado. Por que é obrigação completa obrigação do fiscal rever essa habilitação? Porque nós vimos que nós temos duas situações que sejam lá a responsabilidade subsidiária ou a responsabilidade solidária. Como que eu constato que está ocorrendo uma fiscalização e nesse caso eu afasto a responsabilidade subsidiária? Quando eu demonstro no contrato que, ou no acompanhamento, num processo de acompanhamento de fiscalização, que está ocorrendo a devida fiscalização. Quando que eu faço isso? Quando antes de cada pagamento a empresa vai me mandar a fatura, vai me mandar a nota fiscal e vai mandar o comprovante de pagamento FGTS, INSS e outros irregularidades fiscais aí, ok? Então antes ele vai mandar, por quê? Obrigação do fiscal fazer essa conferência, perfeito? Se tiver em atraso, não paga? Paga, porque STJ diz que você paga sob a pena de enriquecimento ilícito, ou seja, o serviço foi prestado, mas não foi quitado aí as parcelas aí de FGTS, por exemplo. Então o que vai acontecer? Paga, e antes de pagar você vai notificar a empresa para que ela regularize. Na próxima fatura aí você vai ter outras consequências, inclusive penalidades se for o caso. Mas é obrigação do fiscal? Sim, é obrigação do fiscal. 8º, o contrato administrativo deve conter preço. Imagina um contrato sem preço, não tem como. Condições de pagamento, como que vai ser os pagamentos, critérios, data base, periodicidade de reajuste de preços, além dos critérios de atualização monetária entre a data de implemento das obrigações e o efetivo pagamento. Ou seja, se tiver atrasos, vai ter aí uma atualização monetária. Então os critérios, data base, periodicidade de reajuste, tudo isso tem que estar no contrato administrativo, tem que estar. Artigo 55 vai dizer, inciso 3º, o preço, as condições de pagamento, os critérios, data base, periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data de implemento e as obrigações de efetivo pagamento. Esses critérios aqui seriam lá, pode ser o nível de serviço que nós chamamos, certo? Então tem um nível de serviço lá e tem a pontuação de acordo com esse nível de serviço ou de acordo com outros critérios, por exemplo, o posto de trabalho que ficou descoberto, então vai ter critério de glosa. Então esses são os critérios que vai ser a depender das especificidades do contrato, ok? Mas tem que ter, então está correto o nosso item.
Questão 9. A duração dos contratos administrativos de prestação de serviços executados de forma contínua. Exemplo, terceirização aí de mão de obra com dedicação exclusiva. É limitada à vigência dos respectivos créditos orçamentários. Então, quando é de forma exclusiva a dedicação de mão de obra, nós temos a situação do artigo 57, inciso 2º, 57.2, que ele vai falar no caput, ele vai falar que é limitada, os contratos são limitados à vigência dos respectivos créditos orçamentários. Então a regra aqui, vou por aqui, regra que o contrato seja de 12 meses, adstrito à vigência dos créditos orçamentários, ok? Quando ele colocar, veja, quando ele colocar isso aqui como regra, você vai colocar aqui, tá certo, vigência dos respectivos créditos orçamentários. Dizer assim, a duração dos contratos administrativos é limitada à vigência dos respectivos créditos orçamentários. Está correto? Está correto, porque está trazendo a literalidade do que está previsto na lei. Agora, quando ele coloca a duração dos contratos administrativos de prestação de serviços executados de forma contínua, aí ele está caindo lá na exceção, que é no 57.2. Vamos dar uma olhada? A prestação dos serviços a serem executados de forma contínua. Exemplo, limpeza, tem que ter sempre, ok? Que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessíveis períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 meses, ok? Então, os contratos que são executados de forma contínua podem ocorrer até 60 meses, ok? Em caso excepcional, pode ser prorrogado mais uma vez aí por 12 meses, perfeito? Mas a regra é, se eu falei de serviços que são executados de forma contínua, eu vou ter aí a possibilidade de prorrogar por iguais e sucessivos períodos, normalmente 12 em 12, em 12, em 12, em 12, até completar os 5 vezes aí, que dá os 60 meses. Questão última. Como regra geral, é permitida a contratação pública por prazo indeterminado. A gente já viu que é proibido, o que viabiliza a melhor negociação do preço final do serviço ou bem contratado. Então não existe esse caráter perpétuo aí do fornecedor sendo contratado pela administração. Então está incorreto, e assim nós terminamos a bateria de exercício. Um abraço e fique com Deus.